Simbora estudar! A Pedra que Cresce, Albert Camus. A literatura ela é realmente fascinante e principalmente quando a literatura ela nos revela um momento histórico, tá? E esse conto ele é realmente isso. Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre algo real, tá? Para fazer a ligação com esse conto depois, para vocês compreenderem melhor, né? Então, em 1957, Albert Camus, tá? Albert Camus já era um escritor, né? Assim, aclamado no mundo todo. Ele vem ao Brasil, tá? Ele vai fazer uma viagem, né, por vários países da América do Sul e ele passa aqui no Brasil. E aqui no Brasil, ele chega, né, no Rio de Janeiro, ele não vê todo esse fascínio. Aliás, ele escreve até em seus diários, né, que o Brasil não o encantou tanto. Tá? Mas eu vou mostrar que tem alguma coisa no Brasil da qual ele gostou muito, tá? Daqui a pouco. Então, em algumas dessas viagens aqui pelo Brasil, ele foi acompanhado pelo Oswald de Andrade, tá? Nosso grande Oswald de Andrade, né? E o Oswald de Andrade quis levá-lo a conhecer, né? O Camus, ele não queria ver no Brasil tudo que os turistas, né, verificam. Ele queria conhecer um Brasil diferente, por isso até que eu falo, né, ele não se encantou com o Rio de Janeiro, mas ele deixa claro um pouquinho mais que do Nordeste, né, por exemplo, Salvador ele não gosta mais do Nordeste, por exemplo, Recife ele gosta um pouquinho mais, né, e o Oswald de Andrade o leva a Iguape. Iguape, para quem não conhece, é uma cidadezinha, né? É a penúltima cidade do litoral sul de São Paulo, depois de Iguape só Cananéia. Iguape é uma cidade de 1533, se eu não me engano, 1534, por aí. Tá? Então, é uma das cidades mais antigas do Brasil, quinta ou sexta, se eu não me engano. Tá? Então, é a cidade no Brasil, né, que tem o maior número de casas tombadas, né, num espaço, num menor espaço ali, né, um pequeno espaço, tem tantos prédios tombados ali. Tá? E Iguape tem algumas peculiaridades na história, né, e o que eu tô falando é tudo real, tá? Inclusive já falei aqui, né, em outro vídeo sobre o Bacharel de Cananéia, tá? Aquele tempo Iguape e Cananéia era tudo ali muito próximo, né? Naquele tempo lá do Bacharel de Cananéia, tá? Não o tempo do Caminho. No tempo do Caminho já existia Iguape e já existia, né, Cananéia, tá? Já eram cidades separadas. No século XVIII foi encontrada uma imagem do Bom Jesus, né, nas praias. Se eu não me engano, ali em Icapara, né? Icapara é uma vila de pescadores em Iguape, que existe até hoje. Tá? E eles tentaram, né, levar essa imagem do Bom Jesus para uma capela mais próxima ali. Mas reza a lenda que esse local, né, a imagem ficava muito pesada, eles não conseguiram. E aí a imagem apontava para o outro lado, que era a cidade de Iguape. Eles carregaram a imagem ficou leve, eles carregaram para Iguape. Quando chega na cidade de Iguape, eles vão lavar essa imagem em um local que fica conhecido depois como a Fonte do Senhor. Tá? Então, nessa Fonte do Senhor, a imagem do Bom Jesus é lavada, e aí reza a lenda, né, que na pedra, ali na fonte, uma fonte de água doce, né, onde a imagem foi lavada, igual com a cidade litorânea, as pessoas começaram a tirar lascas, porque como ali foi lavada a imagem do Bom Jesus, né, então aquela pedra era milagrosa. E a pedra se regenerava, ou seja, a pedra crescia. Tá? Então é uma história conhecida por todas. Eu sou nascido na região, né, eu sou de Registro ali, do lado de Iguape, né? Ao lado de Iguape, e eu cresci ouvindo essas histórias. E só depois eu fui saber que Albert Camus escreveu um conto sobre isso,
O que é magnífico, né? Ou seja, o cara vem, que mais tarde vai ganhar o Nobel de Literatura, ele sai da França, né? Junto com o Oswald de Andrade, ele vai até a cidade de Iguape, com tantas cidades no Brasil, e lá ele se apaixona por uma história, que é a história que eu conhecia, e ele vai escrever um conto sobre aquilo. É fascinante. E eu só fui saber disso depois, adulto. Tá? E ele chega, e eles vão nessa festa, o Oswald leva ele nessa festa, porque é bem a época da festa do Bom Jesus de Guape, que é a segunda maior festa religiosa do estado de São Paulo, né? Só é menor do que a festa de Aparecida. Tá? E aí ele conhece a história de um cara, olha como é fascinante, cara, se mistura realmente, depois falando sobre quanto vocês vão ver isso. E ele conhece a história de um cara que ia pagar uma promessa e carregar uma pedra de 60 quilos na cabeça durante a procissão do Bom Jesus de Iguape. Tá? Então isso é real. Tá? Mas uma coisa real, Oswald de Andrade e Albert Camus, eles vão para Iguape, como é a época da festa de Iguape, eles não têm reservas, não tem nada, não há vaga em hotel para eles ficarem. O que o prefeito da cidade faz? Os hospeda no hospital que se chamava Feliz Lembrança. Tá? É um hospital, é uma santa casa, né, da cidade de Iguape. Hoje eu me sinto muito triste, né? Estive em Iguape a última vez há 2 anos e passei em frente ali ao hospital. Isso já vem de muito tempo, né? Mas agora está cada vez pior. Esse hospital está em ruínas, ele praticamente não existe, não tem mais telhado, tem lá só as paredes laterais, o mato tomou conta. Então, ou seja, um cara como Albert Camus veio ao Brasil, se hospeda, tá? Se hospeda ali e hoje aquele local é ruínas. Tá? É muito triste. Albert Camus escreveria um conto intitulado A Pedra que Cresce. Tá? Ele veio ao Brasil em 1949. Tá? Ele fica com isso na cabeça, ele tem essas anotações no caderno dele, estão todas essas anotações sobre o cara que escreveu a pedra, sobre os lugares que ficou, né? Até hoje tem lá o registro assinado do Albert Camus no Hotel Feliz Lembrança, tá? Do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade ainda traduziu, né? Ele escreveu em francês, o Oswald de Andrade traduziu. Tem tudo isso até hoje, gente. É fantástico, é história isso, é história, tá? E aí isso acontece em 49, tá? Em 1957, Albert Camus publica esse conto, A Pedra que Cresce, num livro intitulado O Reino... Deixa eu consultar aqui. O Reino... Só um pouquinho. O Reino... Como é mesmo o nome do livro? O Reino e o Exílio. O Exílio e o Reino, tá? Em 1957 ele publica o livro O Exílio e o Reino, e um dos contos do livro é o conto A Pedra que Cresce. E em 1957, Albert Camus ganha o Prêmio Nobel de Literatura, tá? Então olha que coisa fantástica, tá? E ele vai falar nesse conto sobre essa cidadezinha, tá? Chamada Iguape. Uma cidade linda, tá? Com uma natureza exuberante, hoje muita coisa intocada, ele tem um lagamar lindo, né? Que se estende ali desde Iguape, passa por Cananéia, vem até aqui, né? No litoral norte do Paraná, até Paranaguá, passando por Guaraqueçaba, é uma coisa formidável, né? A presença ali, né? É um santuário realmente, né? De vida marinha, tá? E agora sim, depois de tanto falar de história, vamos falar do conto, mas eu precisava, não tinha como, tá? Deixar de falar nisso. Então no conto, agora é o conto, tá? Até agora foi história e algumas lendas de Iguape. Iguape tem muito mais lendas, tá? Essa é uma delas. Inclusive existe uma lenda que a imagem do Bom Jesus, o cabelo do Bom Jesus cresce e eles cortam o cabelo todos os anos. Claro que é só lenda, né, gente? O cabelo do Bom Jesus, né, a imagem que está lá na Basílica, não cresce o cabelo. Bom, pelo menos eu acho, né? Tá? Então vamos lá. Ele começa contando foi uma saga a vitória. Isso é real mesmo, tá? A viagem, tá? A viagem deles de São Paulo até Iguape,
que dá de São Paulo a Registro dá 190 quilômetros até Iguape, 250 quilômetros no máximo, né? Antigamente 240, 250 quilômetros seria a viagem deles. Eles levam um dia todo, tá? Eles saem de manhã e chegam só de madrugada, tá? Então era uma viagem terrível. Por quê? Porque ainda não existia a Regis Bittencourt. Então eles pegavam, né? Eles davam uma volta lá por Tapiraí, tá? Próximo a Sorocaba, tá? Desciam por ali, chegavam em Juquiá, tá? Que é uma cidadezinha também pequena, onde tinha uma estação antigamente. Ao chegarem em Juquiá, existia o rio Juquiá, e é onde eles começam a contar o conto, né? E no rio Juquiá eles têm que passar através de é uma balsa pequena, né? Parece que, pelo que a gente entende, passava 1 ou 2 carros por vez, né? E tem toda aquela preocupação, e eles passam por ali. A viagem segue um pouquinho e eles chegam ao lugar, né? Desculpa, não falei, né? O personagem aqui não é o Albert Camus, tá? É um francês chamado D'Arrast, que ele vai para fazer uma obra, né, de barragem. Iguape também tem uma coisa muito curiosa, né? Que isso é do tempo do Império, tá? Dom Pedro II. Ele abre um caminho do rio. O rio faz uma curva ali chegando, né, perto da cidade de Iguape. Ele dá a impressão que ele vai para o mar, só que ele toma o caminho de novo do interior e ele vai só ter a foz do rio lá perto de Capara, para frente de Capara, que eu falei para vocês, num lugar lindo chamado Barra da Ribeira, porque é a barra do rio Ribeira de Iguape, tá? Que é onde nós temos a estação Jureia, as praias da Jureia, né? Essa coisa fantástica, intocada, né? Praticamente intocada até hoje, né? A estação Itatim-Jureia fica bem ali, tá? Então Iguape sempre teve um problema com águas, né? Assim, muitas enchentes, tá? Até também devido a esse crime ambiental, porque foi um crime ambiental, né? Abriram ali um canal, e esse canal foi só alargando e acabou um pouco ali com a vida, né? O ecossistema ali que existia, né? Ele foi afetado, tá acabando com muitas espécies, peixes, enfim, né? E Iguape sempre teve esse problema com águas, e esse cara é chamado D'Arrast para dar um jeito naquilo. O prefeito, né, traz o D'Arrast ali, né, cuidando muito bem. Existe um episódio com um policial que quer prender o Albert Camus, isso também é verdade, e um policial quer prender o D'Arrast também ali, né, e inclusive eles falam, né, o prefeito fala, não, você escolhe um castigo que a gente vai castigá-lo. O Camus fala, não castiga o cara, foi só um mal entendido, né, o Camus não quer castigar o policial, tá? E o Camus vai para um clube, tá? Um clube que existiu em Iguape realmente. 14 de julho, o nome do clube, não me recordo agora. Tá? Se tem algum iguapense aí, tá? Coloque o nome do clube, por favor. 14 de novembro, 14 de julho, não me recordo agora o nome do clube, tá? É um clube antigo em Iguape. E ele não se sente bem ali, né? Na primeira. E no dia seguinte, ele vai com as pessoas conhecer alguns locais e ele acha lá um local onde tem uma certa cultura afro. E ele começa a observar, por exemplo, ele observa até uma mulher, ele vê que é um ambiente miserável ali, mas aquilo o atrai. Então, é como se o escritor estivesse interessado naquilo e não em ser paparicado pelos governantes. Tá? Aquilo o chama a atenção. E ele vai até aquele local, ele observa, né? Aqui no conto ele é acompanhado por um rapaz chamado Sócrates, tá? O Sócrates está sempre com ele, né? E aí mais tarde perguntam se ele conhece a fonte do Senhor. Aí ele conta pessoal, e a fonte do Senhor, ela é assim, tá? Aqui tem uma rua, tem o Hospital Feliz Lembrança, tá? Aí passa o Hospital Feliz Lembrança, mais uns 200, 300 metros, você vira, né, passando o hospital, tá? Indo sentido contrário ao mar, né?
você passa uns 200 metros, 200, 300 metros, aproximadamente 300 metros, tá? Você vira à direita, é a rua que vai sair na fonte do Senhor, então o hospital é próximo. E o Acami vai lá conhecer a fonte do Senhor, ele conhece toda a história, aí o Sócrates chama ele e fala assim, nossa, olha a história desse cara aqui. E aí, era um cara negro, era um marinheiro negro, e ele vai contar a história dele, que ele vai carregar uma pedra de 60 quilos, né, durante a procissão do Bom Jesus de Guape. E aquilo impressiona muito o Darraste, né? O Darraste fica impressionado com aquilo. E o Darraste já teve aquele contato com a cultura afro ali, né? E esse rapaz que vai carregar a pedra, ele convida o Darraste para, durante a noite, ele ir lá num evento, né, de candomblé ou de umbanda, não se fala exatamente se é de candomblé ou de umbanda, mas nós percebemos, nós percebemos, eu lendo o livro, que se trata de uma gira, tá? Então eles vão a um terreiro naquela noite. E o Darraste está interessado naquilo mesmo, ele vai. Chegando lá, ele vê aquela moça que ele viu durante o dia, ele fica naquele local, tá? No início um pouco perdido ali, mas ele gosta daquele ambiente, ele observa tudo aquilo acontecendo, né? A gira acontecendo ali, tá? Só que chega um momento em que... E eu vejo isso, gente, como a questão da cultura mesmo, né? A separação. As pessoas que estão ali, que são negras, pertencem àquela religião, olham para aquele homem europeu ali, aquele homem francês, e falam, ele não pertence aqui não, tá? E aí eles mandam ele para casa. Só que o marinheiro tinha falado antes, né, pro Darraste, durante a noite você cuida de mim para que eu não beba tanto, porque eu preciso ter forças, né, para carregar a pedra amanhã, então você fica de olho. E o Darraste até fala sobre isso, né, não, mas não vai beber, cuidado, ele tá vendo que ele já tá bebendo, né, ele tá ali durante a noite, ele vai passar a noite naquilo, mas o Darraste é praticamente expulso ali, tá, daquela cerimônia religiosa, daquela gira. Como o Iguape é uma cidade que eu conheço assim, né, praticamente com a palma da minha mão, é muito louco, porque eu leio o conto e eu fico imaginando os lugares, né? E eu vou caminhando com o Darraste enquanto ele vai caminhando. E aí me passa pela cabeça que lugares seriam esses, tá? Que lugares seriam esses, né, onde ele estava? Se ele está no Hospital Feliz Lembrança, né, que é ali, né, na região do Canto do Morro, naquela região do Canto do Morro dizem que antigamente, né, era uma região habitada por muitos negros que foram alforriados, tá? Lembrando-se também, né, que nas cidades antigas haviam as igrejas dos pretos, né? E aquela igreja basílica onde fica o Senhor Bom Jesus, ela é a igreja dos brancos. E próxima à igreja, né, umas 4 ou 5 quadras, é a igreja do Rosário dos Homens Pretos. Tá? Então, eu fico imaginando, esse lugar onde acontecia a gira é ali na igreja do Rosário dos Homens Pretos? Ou é ali próximo ao Canto do Morro? Ou é próximo à Vila Garcês? Bom, enfim, tá? É uma viagem minha aí de tentar reconstruir. Mas eu fico mais com a opção de ser o local onde é a igreja do Rosário dos Homens Pretos, né? Naquela região, e vou explicar o porquê para vocês depois. No dia seguinte, né, o dia da procissão, eles acordam cedo e vão lá. E tem um lugar especial, né? É colocado um camarote, ele vai acompanhar, né, o Darraste, né? O Darraste, você vê como a ficção e a realidade se misturam, eu até confundi. O Darraste, ele vai acompanhar a procissão ao lado do prefeito, tá? E ele vai observando tudo aquilo quando ele vê o homem, né, que vai pagar a promessa, né, com a pedra na cabeça. É um conto longo, tá, gente? E
Ele fica observando, né? Dar toda aquela volta e o pessoal em volta, né? E ele sai dali, ele vai em frente à procissão, né? O cara coloca para proteger a cabeça e coloca a pedra em cima da cabeça. Só que chega um momento que ele desaba com a pedra, ele não consegue carregar, mas ele está a poucos, né? Eu imaginando ali, parece ser a rua 9 de julho, tá? Parece estar ali algumas quadras apenas da Basílica. Então o povo começa a incentivá-lo, mas ele já não tem mais forças, né? Até eles falam, ele bebeu demais na noite anterior. E o Darraste vê que ele não vai aguentar. Num impulso ali, o Darraste pega aquela pedra, coloca na sua própria cabeça e vai ajudá-lo a cumprir. O Darraste tem aquela coisa, né? Não, a fé dele, eu vou ajudar a cumprir essa promessa. E coloca a pedra, né, com a ajuda dos outros, a pedra de 60 quilos na cabeça, e ele vai terminar o percurso. E aí que vem tudo, nossa, aí é fantástico, gente, esse conto, o final do conto, né? Porque ele vai em direção à Basílica, ele se direciona, e quando ele chega na Basílica, ele vira. Então, por isso que eu acho que é na Igreja do Rosário, que a Igreja do Rosário, né, ela é quase uma linha reta. Então, ele chega aqui, ele vira. Quando ele vira, o povo, não, é aqui, é aqui. E ele vai em direção para o outro lado, e todos gritam, é aqui, a pedra é aqui. Mas ele não vai ali. Ele segue, tá, em direção ao que eu imagino ser, né, o local ao lado de onde é a Igreja do Rosário. Eu sei que onde é a Igreja do Rosário, antigamente, né, existia um descampado ali, né, onde as pessoas amarravam cavalos. Então eu acredito que ali havia, né, essa questão do candomblé ou da umbanda, tá? E ali eles faziam a gira. Então o Darraste segue naquele rumo, tá? Ele vai para esse local e ele chega exatamente onde na noite anterior estavam, né, no barraco ali, onde na noite anterior estava tendo, né, aquela celebração religiosa, tá, dos descendentes africanos. E ele chega e ele joga a pedra e é como se a pedra cravasse no chão, tá? As pessoas chegam correndo atrás, né? Olham para ele ali naquela situação. Eu vou ler aqui para vocês. Quando os moradores do barraco chegaram, encontraram Darraste de pé, encostado nas paredes do fundo, de olhos fechados. No centro da praça, da peça, né, do barraco, no lugar da fogueira, a pedra estava semi-enterrada, recoberta de cinzas e de terra. Todos se mantinham na soleira, se avançaram e olhavam para Darraste em silêncio, como se o interrogassem. Mas ele continuava calado. Então o irmão conduziu para junto da pedra o cozinheiro que se deixou cair no chão. Esqueci de falar, né? O rapaz que estava pagando a promessa era cozinheiro. Eu não falei também o motivo da promessa, acho que eu esqueci de falar. Por que ele fez essa promessa? Porque ele teve um naufrágio, ele estava se afogando no mar, tá? E ele estava lá desesperado, embora soubesse nadar bem, ele ia morrer afogado. E aí ele faz uma promessa para o bom Jesus, tá? Naquele momento. E quando ele faz a promessa, ele consegue voltar, ele olha, ele consegue enxergar a direção, né, da Basílica do Bom Jesus de Guape, as luzes, e ele nada até lá, ele sobrevive, tá? Também ele se sentou fazendo sinal aos outros, ó. Sentou fazendo sinal aos outros. A aceitação do Darraste vem agora, tá? A velha se juntou a ele, depois a moça daquela noite, a que ele olhava. Mas ninguém olhava para Darraste. Estavam agachados em círculo em volta da pedra, silenciosos. Apenas o rumor do rio chegava até eles através do ar abafado. Darraste, de pé na escuridão, ouvia sem nada ver, e o ruído das águas o enchia de uma felicidade tumultuada. De olhos fechados, saudava alegremente sua própria força. Saudava uma vez mais a vida que recomeçava. Então percebam, a vida que recomeçava. Ele vai ter uma nova vida a partir daquele momento. No mesmo instante, houve uma explosão que parecia muito próxima. O irmão afastou-se um pouco do cozinheiro. E virando-se para Darraste, sem olhar para ele, mostrou-lhe o lugar vazio. Mostrou o lugar vazio. Sente-se conosco. E assim acaba o conto.
Então o Darraste, ele mostra que aquele é o mundo, aquele é o lugar, não é a promessa para o santo dos brancos. É a promessa para o lugar que a pedra deve ir é o lugar dos pretos. E naquele momento, os pretos recebem o Darraste como um irmão deles. O lugar está vazio e eles falam: sente-se conosco. Ele é aceito naquele momento. E esse é o Brasil que o Camille veio conhecer. E este é o lugar que o Camille mais amou no Brasil. Tá? Uma coisa simples, uma coisa fantástica, mas para os olhos do escritor é fenomenal. Tá? Pessoal, esse conto mexe muito comigo, né? Porque, como vocês perceberam, né? Iguapa é uma cidade que eu amo muito. Uma cidade próxima, né? Entre São Paulo e Curitiba, próxima as duas, mas é muito esquecida. Então, se você não conhece Iguapa, não conhece Cananéia, tá? Tira um tempinho aí numa próxima viagem, em vez de ir para outros lugares, vai! Vai conhecer Iguape, vai conhecer os casarões de Iguape, vai conhecer a noite de Iguape, vai conhecer as praias da Ilha Comprida, que é em frente a Iguape, é uma ilha, né? 74 quilômetros de praia, 74 quilômetros, tá? 74 quilômetros sem interrupção de praia, tá? É uma ilha que ela tem 74 quilômetros e em alguns lugares ela tem 300, 400 metros de largura. Então por isso que se chama Ilha Comprida. Vai até Cananéia, vai até a Ilha do Cardoso, que é uma outra ilha fantástica. Conhece a natureza. Tá? Quem quer conhecer a festa religiosa também do Bom Jesus, vai lá. Então, pessoal, preciso falar mais uma coisa, né? E é curioso como a cidade de Iguape, como muitas do Brasil, apagou isso, né? As religiões afros foram apagadas, né? Hoje não tem tanta força e lá no final da década de 40 era tão forte em Iguape, e é legal essa coisa das religiões afros com as brasileiras, como acontece também em Salvador, né? Então no estado de São Paulo, na cidade de Iguape, isso acontecia muito, mas fizeram aí um apagamento, tá? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!